Fala aí, galera! Mais um dia de gravações aqui para trazer conteúdo para vocês. Vamos continuar no nosso PDF How to Fly a Piper Cub. Paramos aqui na página 14, então daqui a gente segue falando sobre as nomenclaturas, nomenclature of the Piper Cub. Vamos lá. Começando aqui pela ponta da asa, wingtip bow. Então, wingtip, tip é a ponta, e bow nesse caso seria um arco, né? Então aqui é o arco da ponta da asa. O número 2 indica front wing spar. Spar é a longarina. Então toda vez que a gente vê spar em algum lugar, é a longarina, que é uma estrutura que corre, né, em todo o comprimento da envergadura da asa. E é muito importante para os esforços, né, para absorver os esforços estruturais da sustentação. Número 3 é wing rib, que é a nervura. Então, nesse eixo aqui a gente viu a longarina, e o que dá o formato do aerofólio, que faz o ar se movimentar daquele jeito que a gente já viu antes, é a nervura, que se chama wing rib. E aqui a gente já aproveita para deixar uma dica. Um dos dispositivos, né, que eu uso aqui para estudar se chama Reverso Context, que é um dicionário, né? Então, muitas vezes, se você não souber uma palavra e quiser descobrir ela, né, no contexto da onde ela se aplica, existem alguns dispositivos, né, alguns sites, né? Nesse caso, eu baixei esse aplicativo que chama Reverso Context. E, por exemplo, lá se tu digitar wing rib vai aparecer. Então isso é bem bacana. Aí aqui ele fala wing nose rib, que é similar, né? Leading edge cover, que é o revestimento do bordo de ataque. Então leading edge é o bordo de ataque. E aqui atrás, né, que é o bordo de fuga, se chama trailing edge. Número 6, Jury struts. Eu pesquisei para ver se eu encontrava alguma explicação, até no dicionário, né? O outro dicionário que eu uso é o dicionário de Oxford, e não encontrei exatamente o que é, mas é esse suporte aqui, né? Então, bom, já vamos pular só para aqui para o número 21, que é Wing Lift Struts, que são essas duas barras aqui de suporte, que a gente chama em português de suporte de montante. O montante ele vai ficar aqui dentro, né, próximo muitas vezes colado com uma nervura, e essa asa aqui, por ter esse suporte de montante, que é essa aqui representada pelo número 21, essas estruturas aqui, ela é uma aeronave dita semi-cantilever. Se ela não tivesse toda essa estrutura de reforço, ela seria uma aeronave com, né, uma asa cantilever. Também na pesquisa ali, eu estava vendo até que em arquitetura eles usam lá para uma ponte ou, por exemplo, um deck de porto mesmo. Se for uma área dessa sem suporte, assim, que avança para fora, como um deck, um pier onde se atraca o barco, eles chamam de cantilever, porque é uma longa área, né, que tem uma longarina sem suporte. Então esse avião aqui, ele é semi-cantilever, porque ele tem esse suporte. Então vamos voltar aqui para o número 7. Bom, aqui só fala da alavanca de potência, né? Ignition switch, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso
quando a gente for dar a partida, que é, né, a seletora dos magnetos, né, da partida. Ele não tem motor de arranque, esse avião aqui. Tanque de combustível, número 9. Um tanque pequeno, só nessa área aqui. Fuel gauge, o indicador do combustível vai estar lá, a gente vai olhar lá dentro. O motor, é claro, que a gente já falou, 4 cilindros horizontalmente opostos. Engine. Propeller hub é essa parte central aqui. Então essa palavra aqui é bem legal também na aviação. Um hub, né? A gente fala, por exemplo, uma companhia aérea que tem a sua operação baseada em algum lugar, onde todos os aviões saem e chegam, a gente chama de hub. Na aviação, na nomenclatura da aviação, a propeller hub seria o que eles chamam de cubo da hélice. Se não me falha a memória. Se eu estiver errado, deixe seu comentário aqui. Propeller, que a gente não precisa nem dizer o que é, número 13. Front rudder pedals. Aqui dá para ver direitinho, aqui está cortado, né? Os pedais aqui do piloto que fica sentado na frente. Stabilizer Adjustment Crank. Então é a manopla, né? A manivela, crank, de ajuste do estabilizador. Então aqui, na verdade, a gente pode até olhar, vamos olhar aqui para dentro da cabine, né? A gente já tinha explorado isso nos outros vídeos, mas não custa nada, né, olhar aqui. Ó. Então tá aqui, ó. Stabilizer Adjustment Crank. Né? E o pedal tá ali, que a gente já viu também, né? Ó. Com os cabos. Onde estávamos aqui, ó. Stabilizer Adjustment Crank, Front Control Stick, que é o bastão, né? Ele está aqui. Landing Gear, Shock Struts. Então vamos olhar de fora. Nada mais é do que os amortecedores. Eles estão aqui. Aqui dentro, né, tem um amortecedor elástico. Se eu não me engano é elástico, eu preciso olhar isso aí. Vamos ver onde a gente estava, da 17. Rear Rudder Pedals, então pedal da parte do piloto que senta atrás. Wheel and Tire, então a diferença entre a roda, né, que é wheel, e tire, que é o pneu. Rear Control Stick, então é o bastão do piloto que senta no assento traseiro. Wing Lift Struts, a gente já falou, então é o suporte do montante, que são essas duas hastes aqui. Rudder Control Cable, que até a gente olhou, né, aqui dentro do nosso avião. Ó, o cabo aqui, ó. E ele lá atrás, ele vai mexer o rudder. Só que aqui no nosso modelinho não apareceu, mas aqui ele está mostrando, ó, 22, que o cabo sai e faz a atuação ali no leme. Tail wheel, que é a bequilha. Elevator, que é essa superfície. É o profundor, que a gente já conversou. Aí, estávamos aqui no 24. 25 é o stabilizer, que é a parte fixa. Ela é fixa e em alguns aviões ela também pode ser ajustável, né? Então, que nem, por exemplo, no Airbus, a gente chama de Trimmable Horizontal Stabilizer.
THS. Então ele tem, né, essa parte ela é a parte que não vai subir, né, e descer quando a gente aciona o stick, né, o side stick, no caso do Airbus, mas quando você aciona o trim, ela mexe a superfície inteira. Então a gente já falou sobre o Elevator and Stabilizer. Fin, que é essa parte aqui, que também é essa parte, sim, é definitivamente fixa. E o Rudder, que é o leme, acionado pelos pedais. Aí o Aileron Control Cable, que é o controle que é aqui, ó. Quando você faz a curva, né? Ó, o cabo ele vai para cima, vai para um lado e para o outro e mexe o aileron lá para um lado e para o outro, né? Para cima e para baixo, para fazer a curva para um lado e para o outro. O nível de detalhe desse avião aqui no simulador não é tão bom, mas a gente pode pegar depois o Cub do Flight Simulator novo para olhar como é que está esse nível de detalhamento no outro simulador, né? Então, o aileron que a gente já viu e Rear Wing Spar. Então, o número 30, que é uma longarina na parte de trás. Então, tem uma longarina na parte da frente, uma longarina na parte de trás e todas as nervuras. Então, já vimos as nomenclaturas básicas desse folheto muito bacana. E aí, com isso, a gente vai para o painel. Que a gente, em alguns outros vídeos anteriores, a gente discutiu, a gente viu só essa questão desse altímetro, né? Esse altímetro ele é bem diferente, porque ele é um altímetro com um ponteiro só, e não é um altímetro que a gente encontra hoje em dia facilmente, vamos dizer assim, né? Então, Instrument Panel of the Piper Cub. Então, o painel de instrumentos do Piper Cub. Vamos começar aqui deste lado. Aqui tem o símbolo da Sunshield, olha que bacana. Pelo tacômetro. Isso aqui o cara fez bem bacana, ele reproduziu certinho como é que era, até com o cubzinho dentro. Então, o tacômetro, ele registra, deixa eu ler em inglês primeiro. Vamos lá. Registers the number of revolutions per minute of the engine and propeller. It is driven by a flexible shaft which is attached to the engine. Então, ele registra o número de revoluções, né, ou de voltas por minuto, né, do motor e da hélice. E ele é acionado por um eixo, shaft, eixo flexível que está conectado, attached, no motor, conectado com o motor. O segundo instrumento é o velocímetro, que dispensa muitos comentários, a gente só vai ler para ver se não tem uma informação nova, né? Registers the speed of the airplane through, através, the air, in miles per hour. Então a gente já falou sobre isso, né? Que é em milhas. Wind direction and velocity must be considered to determine the airplane's speed over the ground. O que ele quer dizer com isso? Que é um conceito, deixa eu colocar aqui nas notas. É o conceito que, por exemplo, aqui está o chão, né? Se a gente estiver voando aqui com o nosso Cub, olha que bacana o desenho. Se a gente estiver voando vamos dizer, sem vento a 100 milhas por hora, a nossa
airspeed aqui, nossa velocidade do ar, vai estar praticamente, né, igual à nossa ground speed, que é a velocidade de solo, de 100 milhas. Aqui, na verdade, tem uma certa correção, mas isso a gente pode falar mais adiante. O que ele está querendo dizer, nesse caso aqui, é que se, por exemplo, tu tiver um 10 nós de cauda, mesmo indicando 100 nós, ou 100 milhas, aqui vamos falar em milhas também, então, vento de cauda nos empurrando aqui. A gente voando a 100 milhas e o vento está nos empurrando com 10 milhas por hora. A nossa velocidade de solo ela vai passar a ser 110 milhas por hora. Ao passo que, se nós tivermos ainda, com as mesmas 100 milhas por hora, e agora a gente tem um vento de proa, um vento na frente, né, nos atrapalhando no nosso voo de 10 nós, agora a nossa velocidade ela passa, nossa velocidade de solo, aproximadamente, passa a ser 90 milhas por hora. Então, aqui no caso do vento de cauda, a gente adiciona e no caso do vento de proa, a gente subtrai. Tá? Então, para quem, né, ficou pensando naquilo que a gente estava falando sobre as correções, né, então vamos considerar que o avião está aqui no solo, fazendo a corrida de decolagem, e com 50 nós, vamos dizer assim, com 50 milhas por hora. 50 milhas por hora de velocidade indicada é uma coisa, e a gente tem que levar em consideração o vento. Se tiver 5 de proa, na verdade a gente está a 45. Se tiver 5 de cauda, a gente vai estar a 55 em relação ao solo. É isso que ele quis dizer. Então vamos voltar aqui, Aircraft Integration, página 15 estávamos, né? É isso que ele quis dizer. Compass, nossa querida bússola, Compass, inventada lá pelos chineses, shows the direction in which the airplane is traveling. Vai mostrar, claro, a direção qual o nosso avião está voando. Used to guide the pilot on the course he establishes before taking off. Então, a gente usa, ela é usada para guiar o piloto no curso, né, qual curso que ele vai, né, estar estabilizado, que ele vai tomar até antes da decolagem. Então, por exemplo, aqui a gente está, né, virado para a pista aqui em Blumenau, e a gente já viu que a pista aqui é 18:36, então a gente vai taxiar, né, aqui ou para a esquerda ou para a direita, e depois a gente vai confirmar aqui que a gente está na pista que a gente queria estar. Vamos fazer isso depois de novo. O altímetro, que já foi um pouco de assunto aqui que a gente já discutiu, measures the height of the airplane above the takeoff point. Então isso aqui é uma coisa bacana. Você consegue girar ele aqui e você setando ele em 0, você vai ajustar a altura. Então, por mais que ele diga altímetro aqui, que a gente já pensa em altitude, quando você ajustar ele para 0 aqui, você vai estar indicando somente a altura. E aqui a gente vê que ele né, ele tem essa graduação aqui de centenas de pé. E ele fala, number dial may be turned to compensate, para compensar esse number dial. Dial é esse indicador aqui, né, com os números. May be turned to compensate for varying altitudes above sea level of different takeoff points. Então esse mostrador aqui ele pode ser girado para compensar para diferentes lugares, né, diferentes altitudes aqui. Ele fala altitude, fica um pouco confuso.
acima do nível do mar, de diferentes pontos de decolagem. Pressão do óleo, oil pressure, indicates pressure under which the oil is being circulated through the engine. Então vai indicar aqui, perdão, na parte de baixo, vai indicar a pressão que está, né, under which, que é, né, sob o qual, né, tornando simples, né, é a indicação do óleo que está circulando lá dentro do motor. High or low readings on this instrument are considered dangerous in flight operations. Então, pressões altas ou baixas, né? Na verdade aqui que ele fala leituras, né? Readings, a leitura do instrumento. Leituras altas ou baixas nesse instrumento são consideradas perigosas para operações de voo. Aí aqui sim, na parte de cima, oil temperature registers in degrees Fahrenheit. Então, para quem não conhece ainda, lá nos Estados Unidos é bem comum eles usarem os graus em Fahrenheit, que é uma unidade de medida diferente do Celsius, que também às vezes é chamado de centígrados. Então depois dá uma pesquisada no Google aí a diferença entre graus Celsius e graus centígrados, ou né, graus Fahrenheit e graus Celsius, e the temperature of the oil in the engine. Então ele dá as temperaturas em Fahrenheit, e a mesma coisa, high or low readings on this instrument are considered dangerous in flight operations. Chegando aqui nos últimos, esse modelo não tem, que é o cabin heat, que é o aquecimento da cabine. By pushing or pulling, né, isso aqui é bem bacana para a gente se confundir, né, que o push em inglês é empurre e o pull é puxar em inglês. Então, se você empurrar ou puxar, né, esse controle, this control, the flow of warm air from the heater is regulated to heat the cabin. Então, se você ajustar, né, para frente ou para trás, esse ajustezinho de cabin heat, o fluxo de ar quente de um aquecedor, que com certeza o ar passa por trás do motor aqui em algum lugar, acaba esquentando, e aí você consegue regular esse calor da cabine, né? Mas, sem dúvida, é ar puro que está vindo aqui. E por último, o primer, que ele fala aqui em inglês, for starting the engine only. Ponto. A pumping motion of this handle pumps fuel into engine cylinders. Então, esse aqui ele tem o primer. Ó. 1, 2, 3. O que a gente está fazendo aqui? Esse primer, ele vaporiza, ele joga um pouco de combustível mais vaporizado lá dentro dos cilindros para fazer as partidas. Então, especialmente partida fria, porque quando está frio é mais difícil vaporizar o combustível. Então você usa o primer na partida para jogar for starting the engine only. Então apenas para o acionamento do motor. E aí você certifica que ele está bem para dentro aqui, para não ficar jogando combustível inadvertidamente dentro do motor. Então você faz esse movimento, né, de bombear, pumping motion of this handle, dessa pequena manopla aqui, desse dispositivo, para bombear mesmo, para jogar combustível dentro dos cilindros lá do nosso motor. Então, vimos mais 2 páginas de explicação bem bacana aqui. Olha só, vamos deixar aqui essa bússola com o símbolo do farol de pouso aqui, para encerrar nosso vídeo de hoje. Então, é isso aí. Valeu e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.